Olá, meu jovem, eu sou o professor André Penaforte e seja bem-vindo ao canal Debate Proibido, onde eu vou mostrar para vocês informações que ninguém mais deseja que você saiba. Finalizamos recentemente um ciclo eleitoral e muitas apostas já foram feitas de que agora que as eleições acabaram, nós vamos entrar na segunda onda, famigerada segunda onda. Então eu trago para vocês um panorama de outros países que já enfrentam a tal da segunda onda. E o que essa segunda onda de fato significa. Tá bem? Então vamos olhar a realidade de alguns países que estão lidando com isto. Tá bom? Então dá uma olhada nisso aí. Lá vem a segunda onda. Então essa é a lista de países que eu vou apresentar para vocês: Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália, Alemanha, Espanha, Bélgica e Suécia. Vejam o que está acontecendo nesses países que afirmam enfrentar a tal da segunda onda. Então, primeiro, o número de casos lá está subindo? Sim, está. De fato está. O número de casos aumentou bastante. Dá uma olhada nisso. Estados Unidos aumentou em 2 vezes. França, 4 vezes mais casos. Reino Unido, 3 vezes mais casos. Itália, 2 vezes. A Alemanha não aumentou nada, tá do mesmo jeito. Espanha, 1,3 vezes. Bélgica, 4 vezes mais. Suécia caiu. Tivemos uma queda aí de 1,7 vezes no número de casos. Tá bom? Aí você pensa, meu Deus, então é verdade, nós temos a tal da segunda onda, o número de casos realmente está aumentando, tem mais gente doente. Não é assim. Tem uma informação que eles estão escondendo de você. E essa é a informação que eu lhes trago agora. O que eles não estão te contando é que para conseguir esse aumento no número de casos e criar artificialmente a tal da segunda onda, foi realizado um número gigantesco de testes. Nos Estados Unidos, o número de testes aumentaram em 6,5 vezes. Na França, em 7 vezes. Olha o Reino Unido, aumentaram o número de testes em 15,5 vezes. Itália em 3, a Alemanha aumentou em 3 vezes, engraçado que a Alemanha aumentou em 3 vezes, mas não conseguiram mais casos, né? Isso é estranho, deveria ter conseguido sim, eu explico já o porquê. Espanha aumentou em 10 vezes mais testes para conseguir o aumento de casos. Eles vão aumentando até conseguir o que eles querem. Pode crer que a Alemanha vai aumentar isso aqui também. Bélgica aumentou em 6 vezes. Suécia também interessante, aumentou em 2 vezes, mas o número de casos diminuiu. Isso é bem raro de acontecer. E antes de eu falar para vocês por que que esse aumento de testes gera esse probleminha aqui, vamos para o terceiro dado que estão escondendo de vocês. Estão fazendo terror com o número de casos e escondendo que a taxa de mortalidade está despencando. Dá uma olhada nisso aqui. Nos Estados Unidos nós tivemos aumento de casos de 2 vezes, mas a taxa de mortalidade caiu em 3 vezes. E assim por diante. Na França a taxa de mortalidade caiu em 6 vezes. No Reino Unido, 10. Então, uma olhada, as quedas são absurdas. A Suécia é o local mais interessante, porque entenda, na Suécia não foi feito nada. Lá não teve máscara, lá não teve distanciamento social, lá não teve lockdown, lá não teve uma escola sequer fechada, lá não teve nada. E é interessante, justamente o país que não fez nada foi o país com uma das menores mortalidades do mundo. Sua economia está primeirinha, funcionando numa boa. E o país onde a taxa de mortalidade mais caiu, ou seja, onde caiu mais rápido. Agora vem o porém. Professor, aumentou o número de testes, aumentou o número de casos, mas isso é óbvio, né? Não? Não. Existe uma coisa chamada imunidade de rebanho. De fato, isso existe. Quando a epidemia atinge um certo número de pessoas, as pessoas adquirem anticorpos e aí o número de casos vai parar de subir. Você pode aumentar o número de testes e o número de casos reais, pelo menos, não acontecerão mais, não vão mais subir. Mas então, professor, por que então aqui quando eles aumentaram o número de testes, aumentou o número de casos? Aí é que vem o problema. Uma coisa chamada de falso positivo, certo? Imagina que nenhum teste é perfeito. Nenhum teste é perfeito. Todo teste tem falso positivo. E falso negativo também. Mas os falsos positivos são mais problemáticos, infelizmente. Tá bom? Então, o que é que acontece? Imagine que você consegue fazer com que o seu teste ele te dê apenas 1% de falso positivo. Mas eu quero criar uma segunda onda, uma terceira onda, uma quarta onda.
Então eu pego um país como o Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, eu faço só 10 milhões de testes. 1% de 10 bilhões, 100 mil novos casos, só usando os falsos positivos do teste. Então veja que interessante. Aí você, nossa, professor, então o simples fato de aumentar o número de testes, eu posso aumentar o número de casos com base nos falsos positivos. Pois é, com apenas 1% você já gera uma epidemia. Aí fica, qual é então a margem de erro dos testes do Covid? Dá uma olhada nisso. Podem chegar a 60%. Então, se você faz aí 10 mil testes, você pode ter 6 mil. No caso que a gente lá de 10 milhões de testes, podem vir aí 6 milhões de falsos positivos. É um absurdo, né? Ridículo. O teste para essa desgraça aí não serve para nada. Um teste com 60% de falsidade não serve para nada. Então é muito fácil criar segunda onda, terceira onda, quarta onda, quinta onda. É só você aumentar o número de testes e utilizando-se dos falsos positivos, você faz com que isso aconteça. Ah, professor, mas aí tem o segundo teste que é o que valida mesmo, né? Não que é o PCR, minha gente. PCR não serve para testar infecção viral. É aí que entra ainda mais a desgraça. Porque eles usaram como forma de assegurar o positivo um teste que não serve para testar doença viral. O PCR não serve para isso. E aí o povo diz, você é anticientífico. Eu duvido que algum dos caras que dizem isso tenham lido essa parte tanto quanto eu. Isso aqui é só um pedacinho do que eu li, né? O caderno da Weston A. Price, que saiu apenas sobre coronavírus, tá bom? E aí que tá. Então a segunda onda, ela vai vir? Se os governos quiserem criar a tal segunda onda, ela virá. Tá bom? Contra toda a ciência. Afinal de contas, nós já enfrentamos a ciência do lockdown. Que de ciência não tem nada, não tem um artigo científico que prove que o lockdown funciona. Já enfrentamos a ciência das máscaras. De novo, meu jovem, não tem nenhum artigo científico que prove que máscara funciona. Lembre-se, artigo de jornal não é artigo científico. Não é porque saiu na Globo que máscara funciona que elas de fato funcionam. Tá bom? Então, o número de mentiras acerca disso é assustador. Já tivemos tempo suficiente para avaliar tudo. O material feito de lockdown mostrou que 84% das pessoas infectadas estavam isoladas. Ainda assim se infectaram. 84% were at home, literally. Were they working? No. They were retired or they were unemployed. O artigo feito para tentar provar que as máscaras funcionam mostrou que 86% das pessoas infectadas usavam máscara em todas as suas interações sociais, né? Mesmo assim, se contaminaram. Tudo bem? Então, mesmo que a ciência de verdade vá contra o fechamento das pessoas e o uso das focinheiras, eles vão continuar empurrando o limite. E agora que você tem o conhecimento, eu pergunto, o que você fará quando o segundo lockdown vier?